easy to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje para falar das últimas notícias da NFL está o Frederico Maritan e o Marco Túlio Baiman. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, Gabriel. Um abraço também para o Marco. Uma semana agitada, né? Muita expectativa para o fim de semana que a gente vai conhecer os participantes do Super Bowl desse ano. E aí, Marco, tudo tranquilo? Tudo ótimo, expectativa alta aí, como o Fred disse, nas finais de conferência, e é isso aí, vamos em frente. A nossa prévia das finais de conferência vai ser só na sexta-feira. Por enquanto, no programa de hoje a gente vai falar muito das notícias, do último treinador contratado aí, que não foi uma decisão aí que foi muito popular entre o pessoal que acompanha a NFL. E também a gente vai falar do mock draft, né, para 28 times. A temporada já acabou, né, e já estamos pensando em draft. O Daniel Jeremiah do NFL.com lançou o primeiro mock draft dele. Ele é um especialista muito respeitado e a gente vai analisar, vai dar uma olhada lá no que ele falou, quais times ele botou, selecionando quais jogadores. Mas antes vamos pro giro de notícias. Mike Mularkey é oficializado como novo técnico dos Titans. Bruce Irvin quer continuar com os Seahawks. Bruce Arians quer ser agressivo no confronto contra os Bengals. Mike McCarthy cobra de Ed Lacy por sobrepeso e promete que Clay Matthews voltará a jogar em sua posição de origem. Bem, muitas notícias aí pra gente falar. Vamos começar pela última contratação de treinador. É impressionante como o Tennessee Titans é um dos times menos interessantes da NFL, mesmo com o Marcus Mariota. E até na hora de contratar um treinador, eles não conseguem deixar as pessoas animadas com o time, né Marco? Parece eles fizeram uma aposta, né? Parece que santo de casa é o que faz milagre. O Tennessee Titans anunciou que o Mike Mularkey será o head coach da equipe de 2016. Mularkey era o assistente de head coach e técnico de tight ends dos Titans e agora tentará melhorar o pior time da NFL em 2015. Não faz sentido nenhum essa contratação. A gente olha aqui para os números do Mularkey. Ele como head coach tem 18. É a terceira vez que ele vai ser head coach. Engraçado que normalmente treinadores sem um histórico de títulos não costumam ter tantas oportunidades, né? Ele passou pelo Buffalo Bills em 2004 e 2005. 2004, uma das maiores pipocadas não da história do futebol americano, mas da história recente, porque o Buffalo Bills precisava vencer o Pittsburgh Steelers, que foi com reservas para o jogo na última rodada da temporada regular. E o Buffalo Bills precisava da vitória para se classificar. Os Steelers já classificados, já com time reserva. E o Buffalo Bills perdeu esse jogo, se não me engano, foi lá no Orchard Park, lá em Buffalo. É uma das grandes pipocadas aí da história da NFL. Depois lá pelo Jacksonville Jaguars foi só um ano, 2 vitórias, 14 derrotas. E você olha o retrospecto dele geral, são 18 vitórias e 39 derrotas, um aproveitamento aí perto de 30%, péssimo aproveitamento. E não é que ele fez um bom trabalho no Tennessee Titans nesse final, né? Foram 9 jogos desde que ele assumiu interinamente como head coach, 2 vitórias e 7 derrotas. Como o Marco falou, ele era o head coach assistente e o treinador de tight ends. E não faz sentido nenhum eu não sei o que o Tennessee Titans estava pensando, porque você, por exemplo, você pega o que aconteceu lá em Tampa, que o Tampa Bay Buccaneers fez um esforço para manter o Dirk Koetter, porque ele fez um bom trabalho mesmo com James Winston. Mas o Tennessee Titans não mostrou nada no ataque assim que mostrasse. Claro, o Marcus Mariota mostrou bastante promessa, né? É promissor. Só que eu acho que até o ataque do Tennessee Titans não ajudou tanto ele, porque eu acho que foi muita coisa do que ele fez foi méritos dele. A gente não viu muito esquema ali ajudando ele, porque principalmente na primeira metade da temporada, o que a gente viu foi o Marcus Mariota bem assim, não podendo arriscar muito. Acho que ele foi segurado por esse ataque mesmo, e a linha ofensiva foi uma verdadeira catástrofe que custou até lesão no Marcus Mariota. Então assim, eu simplesmente não entendo essa contratação, não sei o que o Marco acha. Não dá pra entender mesmo não. O recorde dele é horrível como head coach
E outra coisa também, né? Se você olhar os números dos Titans, aonde que ele fez um bom trabalho como head coach agora? Não tem. O Mariota machucou, que era a única peça assim de destaque da equipe. E não tem nem o que falar, mas a gente torce pra dar certo por um lado, né? Porque a gente quer ver a NFL cada vez mais nivelada, né? Pra dar jogo. Mas e se der errado também, é bom por um lado, porque aí os times também não apostam, não fazem esse tipo de aposta bizarra aí e vai no certo, né? Não dá pra entender. É verdade. E, Fred, é assim, a gente sabe que o Tennessee Titans foi o último time a anunciar o head coach e simplesmente não faz sentido, porque você vê os primeiros times, acho que teve uma corrida ali para garantir já seu candidato e já teve, todos os times tinham definido quem seriam as contratações. O que que o bom senso diz? O Tennessee Titans poderia ter esperado o fim dos playoffs, porque não tem pressa, porque você não vai perder mais o seu candidato. Você poderia esperar acabar a participação do New England Patriots e entrevistar o Josh McDaniels, o Mike Patricia, que são dois nomes aí que estavam quentes. Você pode esperar o fim da temporada do Carolina Panthers e conversar lá com o Mike Shula, né, que fez um trabalho espetacular com o ataque do Carolina Panthers. E acho que eles se apressaram um pouco, porque o Mike Mularkey não fez absolutamente nada que justifique você contratar ele como head coach em tempo integral, e você perdeu a oportunidade de repente de entrevistar o pessoal mais interessante. E o Mike Mularkey, o Mularkey parece muito a situação do Jim Tomsula, né, também, né, que é um cara que vai ficar só um ano, porque é difícil você pensar que ele vai ter algum sucesso com esse time. Estamos perdidos, assim como o Tennessee Titans, para entender o critério que foi para escolher, porque bom trabalho, com certeza não foi. O pior time da temporada, um time se a gente conta nos dedos os jogadores talentosos, talvez só o Marcus Mariota e o Delane Walker, né, o tight end, que é um tight end muito, muito bom, mas é uma escolha que ninguém tá entendendo. O convite a primeira escolha do draft do ano que vem, né, porque é um time que tem muitos problemas há vários anos, um time que não evolui, que está sempre bem posicionado no draft, mas que não consegue sair dessa mesma incompetência que eles estão lá. Então, uma escolha muito questionável, para falar pouca coisa. Só teve uma temporada com mais vitórias do que derrotas e acho que vocês já destrincharam bem esse recorde horroroso que ele tem. Então, os Tennessee Titans, eu acho que tá com sérios problemas para esse ano, que nem começou, mas que vai ser longo e difícil. Fred, vamos passar para a próxima notícia? Chegando ao término de seu contrato, o linebacker Bruce Irvin manifestou sua vontade de seguir jogando pelos Seahawks. O jogador afirmou que não precisa de um salário astronômico para renovar e que não se imagina atuando em nenhuma outra equipe. É bem interessante essa notícia, porque o Bruce Irvin era um cara que a gente já estava dando como certa a saída dele na última off-season, né? Ele estava muito chateado por não ter exercido a opção de quinto ano dele no contrato. E a gente sabe, ele chegou a dar declarações que queria ir para os Falcons, né, porque queria seguir o Dan Quinn. Se eu não me engano, acho que ele é da Geórgia também. Eu teria que checar, mas de cabeça eu não lembro. Mas é interessante ele falar isso, que ele quer voltar, que ele quer permanecer no time. Eu acho que ele tá vendo aí que de repente vai abrir um espaçozinho no salary cap, sim, porque a gente sabe que, ao que tudo indica, o Marshawn Lynch vai embora, né, e pode ser que outros jogadores aí, por exemplo, Russell Okung, de repente é difícil de ficar. Acho que inicialmente ele achou que não teria dinheiro para ele ficar, mas de repente acho que ele está pensando que o melhor para a carreira dele é de repente aceitar um pouquinho menos e ficar num time que vai brigar, que é o que tudo indica, vai brigar nos próximos anos, de repente aí na próxima década tem tudo para continuar ser um time que vai continuar brigando sempre pro Super Bowl, né, Fred? O Seahawks fez um ótimo trabalho nesses últimos anos no draft, e a força da defesa tá aí com esses ótimos jogadores. Então, o salary cap é um complicador da situação, porque a gente sabe que os jogadores querem ganhar sempre mais e as equipes pagar sempre menos. Então, pela quantidade de bons contratos já que os outros defensores do Seahawks assinaram, então
fica complicado o Bruce Irvin pedir muito, mas já pelo fato dele ter manifestado querer continuar com a equipe, já é uma chance, então, que o Seahawks tem de manter esse jogador, que ele pode não ser desses linebackers com os melhores números, né, na NFL e tudo, mas ele é uma peça importante, então manter ele vai ser bem interessante para o Seahawks, porque é um jogador que quer continuar jogando lá, e que pode receber um salário digno para continuar realizando esse trabalho dele. Marco, eu não te preparei isso, então eu vou te fazer essa pergunta aí para você responder na lata. Se você tiver que manter um jogador, Russell Okung, pelo preço que vai ser de um left tackle titular, que é bem caro, ou você pagar um pouco menos e ficar com Bruce Irvin e de repente ter mais uns trocados aí para de repente dar um aumento pro Michael Bennett, qual que você preferiria? Bruce Irvin, sem dúvida. O Russell Okung aí mostrou essa temporada da linha ofensiva do Seahawks, se bem que a segunda metade foi um pouco melhor, mas a primeira metade foi terrível. A linha ofensiva não é boa e eu acho que o Russell Okung não merece renovar o contrato aí, mesmo com essa dificuldade em achar um left tackle bom. Eu chequei aqui as informações e o Irving, ele é sim da Atlanta, lá de Geórgia, e deve ser por isso aí e os outros motivos que o Gabriel disse que ele queria ir para os Falcons. Mas assim, é muito interessante para ele, além do dinheiro que ele parece aí que tem para ficar no Seahawks, ele é o ponto de equilíbrio dessa defesa, porque é um fator de confusão ali do ataque, né? Porque ele ali, o Bob Wagner e o Wright, eles se revezam, né, as funções deles, né? Cada hora um vai para cima do quarterback e o outro fica lá para cobrir passe, então isso confunde muito o ataque, né? Confunde o ataque isso, e torna assim a defesa mais imprevisível. E eu acho que ele é mais fundamental do que o Okung, e eu acho que ele devia renovar sim com o Irving. Bem, vamos avançar, vamos para a próxima notícia. Bruce Arians quer que a agressividade ofensiva dos Cardinals de volta. O técnico não ficou satisfeito com o desempenho do ataque na vitória sobre os Packers e prometeu que a sua equipe não será conservadora no confronto contra os Panthers. Na verdade, viram algumas críticas, né, pelo estilo agressivo dele, poderia ter custado a vitória aos Cardinals, né? A gente lembra aquele passe lá pro Larry Fitzgerald, que acabou dando um tempo extra que o Green Bay Packers depois conseguiu o Hail Mary, mas ele prometeu que não vai mudar seu estilo de jogo, né? Ele vai continuar sendo agressivo e faz sentido, né, Fred? Porque é o estilo de jogo que fez com que o Arizona Cardinals chegasse até onde chegou, né? Com certeza, eu sou super a favor do Bruce Arians querer essa agressividade de volta, porque o time deu certo por causa disso, né? Porque muitos passes longos, um ataque muito explosivo, então não tem por que mudar nessa hora. Ainda mais enfrentando um Carolina Panthers que pressiona tanto. E o ponto fraco, assim, mesmo tendo o Josh Norman, que é o melhor cornerback, é a secundária dos Panthers. Então ele precisa arriscar muito. Vai ser um jogo muito difícil fora de casa e tem que seguir jogando como atuou o ano inteiro. Então é mais que necessário que os Cardinals tenham essa agressividade. Bem, vamos passar para a próxima notícia do nosso giro de notícias? Após terminar a temporada, mais uma vez com uma derrota dolorida, era de se esperar o mau humor de Mike McCarthy. Na sua última coletiva do ano, o treinador não se esquivou de assuntos polêmicos. Primeiro, ele disse com todas as letras que Ed Lacy não poderá jogar na próxima temporada com o peso atual. Depois, ele prometeu que Clay Matthews voltará a jogar na sua posição de origem, a de pass rusher. Bem, todo mundo sabe, começar pelo Ed Lacy, né? Acho que não é novidade para ninguém que ele estava acima do peso, e até uma estatística que eu achei legal, que eu escutei em outro podcast, um podcast lá da NFL. O Ed Lacy, naquela corrida de 60 jardas, ele não passou das 17 milhas por hora, né? Porque passando aqui rapidamente, 17 milhas por hora, eu acho que é em torno de... Quanto mais ou menos que vocês acham? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a conta rapidinho. 27 km.
27 km por hora. E parece que acho que foi a velocidade mais lenta, máxima, por um jogador numa corrida tão longa nessa temporada na NFL. Tem aquelas nos Next Gen Stats que falou. E o Earl Lacy claramente estava acima do peso, e acho que uma coisa que ele já, acho que, eu não sei se ele chegou a já falar com todas as letras ou são fontes aí próximas a ele. A verdade é que o Earl Lacy ele não é apaixonado por futebol americano. Não é um cara que tem aquela paixão, que dá tudo por si. Ele, eu acho que é um cara que, claro que o futebol americano deu várias oportunidades para a vida dele, deu a oportunidade dele fazer uma faculdade, dá alguma oportunidade agora dele ser um milionário jogando. Mas quando a pessoa não é apaixonada pelo que faz, pelo esporte, é difícil você botar o tempo extra. E ele é um cara que, até o pessoal pegou uns tweets antigos dele, é até engraçado, o pessoal é muito maldoso. Os tweets dele na época da faculdade, assim, 2012, 2013, ele falando, pô, tô com fome, quero comer comida chinesa, pô, o que eu não daria agora por um cheeseburger? Mas tweets bem antigos, né, lá da conta dele no Twitter, pessoal bem maldoso. Mas é uma combinação complicada, né, Marco? Um jogador que tem problema com peso e que claramente não é aquele cara que é apaixonado pelo que faz e assim não consegue dar aquele algo a mais na preparação física. O Lacy, ele tem um porte ali mais graúdo, né, vamos dizer dessa maneira. Mas da mesma forma, a gente vê que mesmo com esse porte mais largo dele, ele tá acima do peso da mesma forma. E se ele tivesse mais no shape, ele conseguia fazer aquele touchdown, sim. Ele foi muito lento aí, como você disse, e o jogador ali, adversário, conseguiu fazer o tackle nele. E eu acho que essa combinação é perigosa, porque assim como aqui no Brasil a gente pode fazer uma comparação com o Alexandre Pato no futebol, né? Ele não é tão ligado assim ao futebol, tanto que a gente vê ele em outras áreas aí na TV e tal. E a gente não tem história assim de se dedicar aos treinamentos, aquilo de dormir mais cedo. Pelo menos ele não tem problema com peso, né? Não tem, mas é um fator a mais aí pro Ed Lacy, né? O peso. Mas isso atrapalha. Só o Pato já tem esse problema aí e já atrapalha o desempenho dele em campo. O Ed Lacy ainda tem o advento do peso, que piora tudo. Mas da mesma forma a gente vê que ele é fundamental nesse ataque dos Packers, assim, eu acho, pelo menos. Porque ele consegue corridas longas, ele consegue quebrar tackles, ele mostrou nas temporadas passadas aí que ele pode ser um dos melhores running backs da liga, ainda mais ali na red zone. E eu acho que essa é mais uma ameaça assim, do técnico para ele abaixar o peso. É tipo um tudo ou nada. Eu acho que foi uma sacudida no Earl Lacy, mas aquela corrida de 60 jardas fica legal, correr uma corrida de 60 jardas, mas era para ter sido touchdown. Mas agora a segunda parte dessas declarações aí do Mike McCarthy, que tava lá meio bolado, né, naquela entrevista. Claro que se perder 2 anos seguidos de derrotas primeiro foi aquela derrota do Seahawks do ano passado, e agora essa para o Arizona Cardinals. Olha, é difícil você manter sua calma. Ele falou que o Clay Matthews vai voltar a jogar de pass rusher, né, de outside linebacker. Ele que já no ano passado, no ano retrasado, ele começou a jogar ali de inside linebackers por uma necessidade dos Packers e continuou aí na última temporada. Eu acho assim, ele é um grande jogador e conseguiu desempenhar a função muito bem, né, Fred? Mas eu acho que o Clay Matthews era um dos melhores pass rushers da NFL e é um desperdício você ter um jogador desse nível jogando em inside linebacker quando ele pode lá estar conseguindo seus 12, 15 sacks por temporada, né? Isso expõe as limitações desse elenco dos Packers, né? E isso é culpa do Mike McCarthy, né? Porque pelo segundo ano seguido improvisando um dos melhores pass rushers de inside linebacker é um desperdício total, né? Quase como pôr o Lionel Messi para jogar de goleiro. Então, não dá. Então, isso pode pôr na conta do Mike McCarthy, porque é um problema que a comissão técnica já tinha que ter resolvido há muito tempo, seja draftando ou atraindo alguém no período de free agency. E, mais uma vez, essas limitações do elenco do Packers custou caro. Mais uma temporada jogada no lixo, quando o time tinha potencial, sim, para estar ainda vivo na disputa. Então,
é pra gente ficar de olho muito dessas últimas decisões do Mike McCarthy, porque pra mim já tá ficando um caso muito sério a continuidade dele lá em Green Bay. Bem, essas foram as notícias desse podcast de quarta-feira. Agora, como a gente sempre faz, a gente faz uma discussãozinha aqui sobre alguma coisa menos noticiosa, né? Alguma coisa que saiu durante a semana ou até um pouco menos recente. E a gente sabe que ainda tem 4 times na disputa, mas tem 28 equipes que ainda estão pensando, que já estão pensando já no próximo draft, né? Na formação dos seus novos elencos. Aqui o NFL hoje, a gente está com nossas atenções todas voltadas para a temporada da NFL. Infelizmente a gente não consegue acompanhar o college football para ver quem são os melhores jogadores mesmo, ficar focando mesmo, analisando. Mas por isso a gente confia na opinião dos especialistas. E o Daniel Jeremiah, um ex-scout que agora trabalha no site da NFL, trabalha para a NFL Network, ele lançou o primeiro mock draft dele, né, dessa temporada aí de draft. Mock draft, para quem não sabe, está começando a acompanhar a temporada da NFL agora. É uma previsão, né, qual time vai selecionar qual jogador. E eu já vi ele falando muito sobre isso. Ele tenta, claro, ver as necessidades de cada time, ver qual que é o melhor jogador disponível em cada posição e o que ele está escutando ao redor da liga também, que ele é um cara que já trabalhou nos Eagles, já trabalhou nos Ravens, já trabalhou nos Browns, é um cara bem relacionado, e então bem informado, é um dos caras que eu mais confio quando o assunto é draft. Eu não vou passar a lista inteira de 31 nomes, 31 porque o New England Patriots perdeu a escolha de primeiro round pelo Deflategate. Eu vou passar aqui de 1 a 15 e você encontra facilmente lá no site da NFL. A gente deve postar mais pra frente aí na nossa página. E vou passar pela lista rapidamente antes de abrir pro Marco e pro Fred falarem. Com a escolha número 1, o Tennessee Titans escolheria no mock draft o Joey Bosa, né, o defensive end de Ohio State. Com a posição número 2, ele colocou o Jared Goff, né, o quarterback de Califórnia, pro Cleveland Browns. O Laramie Tunsil, do offensive tackle de Ole Miss, se eu não me engano. Aqui tá Mississippi, eu agora estou em dúvida se é Mississippi State ou Ole Miss, eu tenho quase certeza que é Ole Miss. Pro San Diego Chargers. O Carson Wentz, quarterback de North Dakota State, pro Dallas Cowboys no 4, posição 4. Na quinta escolha, o DeForest Buckner, defensive end de Oregon, pro Jacksonville Jaguars. Na sexta escolha, o Baltimore Ravens selecionaria o Jalen Ramsey, o cornerback de Florida State. 7, Miles Jack, outside linebacker de UCLA. 8, Jalen Smith pro Miami Dolphins. O Jalen Smith lá selecionado pelo Miami Dolphins, também na posição de outside linebacker da Universidade de Notre Dame. Na posição número 7, que eu esqueci de falar, o 49ers, né, que tem essa escolha. Na escolha 9, o Tampa Bay Buccaneers escolheria o Eli Apple, cornerback de Ohio State. Posição número 10, o New York Giants escolheria o running back Ezekiel Elliott de Ohio State. 11, o Chicago Bears ficaria com Vernon Hargreaves, cornerback de Florida. Posição número 12, Mackenzie Alexander, cornerback de Clemson, iria para os Saints. Posição número 13, Ronnie Stanley iria para o Philadelphia Eagles, né, o tackle de Notre Dame. Na posição 14, o Oakland Raiders escolheria o Robert Enkidish, defensive tackle de Mississippi. Também agora estou em dúvida se é Mississippi State ou Ole Miss. E na 15, o St. Louis Rams escolheria o quarterback Paxton Lynch, de Memphis. Depois a gente vai postar na nossa página essa lista completa aí do mock draft do Daniel Jeremiah, mas você acha facilmente lá no site do NFL.com. E acho que eu vou começar dando a minha primeira impressão. Eu achei bem interessante o Carson Wentz, quarterback de North Dakota State, indo pro Dallas Cowboys. Ele é um quarterback bem cru, né? Um cara que tem muito... fisicamente é um cara aí bem alto, forte, rápido, parece ter um ótimo braço, pelo que tudo indica. E é um cara aí que joga numa universidade pequena, né, North Dakota State. Não tem muita experiência em jogos grandes. E ele teria pelo menos uns 3 anos aí, de repente, para aprender com o Tony Romo. Eu acho que seria uma situação bem interessante para o Dallas Cowboys, que até tem algumas outras deficiências no elenco, mas acho que
por esse upside que esse quarterback tem. E tem um fato bem interessante também, que tem o Senior Bowl, né, que é o jogo, tipo o jogo das estrelas dos jogadores que já estão no seu último ano da faculdade, que eles, a NFL, não sei se é a NFL ou a Associação dos Jogadores, que manda os convites e eles fazem um jogo ali para os olheiros avaliarem e tudo mais. E a comissão técnica do Dallas Cowboys vai ser uma das que vai participar, então vão poder trabalhar de perto com o Carson Wentz. Então eu achei bem interessante, porque não é uma escolha para agora, mas que pode render aí dividendos para o Dallas Cowboys no futuro. Fred, da lista desse mock draft inteiro, você não precisa ficar só nos 15 que eu citei. O que mais te chamou a atenção? O que você gostou aí dessas escolhas? Me chamou atenção a escolha número 10 dos Giants, Ezekiel Elliott. É um running back. E eu assim, no draft, eu prefiro olhar primeiro a necessidade da minha equipe do que o melhor jogador disponível. Eu até li aqui a descrição, que é o melhor running back do draft e tudo, mas eu acho que os Giants têm uma necessidade muito grande, muito maiores na defesa, né? Porque a catástrofe que foi esse ano lá em Nova York foi impressionante. Então eu acho que os Giants deveriam olhar mais pelo seu lado defensivo do que o ofensivo. Não que o grupo de running backs dos Giants seja o melhor da NFL, mas eu acho que tem outras necessidades que deveriam ser vistas primeiro. Bem, eu vou discordar um pouquinho do Fred nisso. Eu já tenho uma filosofia um pouco diferente. Eu gosto do time que seleciona o melhor jogador disponível. Eu acho que eu já vi alguns especialistas falando, se o time sempre drafta por necessidade, você acaba enchendo seu elenco um pouco de jogadores que você escolheu um pouco cedo demais, né? Eu acho que, claro que a gente eu não tenho como avaliar se na posição 10 de repente não tem algum valor melhor aí, algum defensor. Mas o Ezekiel Elliott, ele é um running back bem promissor mesmo, que ele jogou em Ohio State, então a gente acabou acompanhando um pouquinho mais, que é um time que tem mais destaque, né? E eu acho que o Giants realmente precisa bastante de um running back aí sólido, né? Um ótimo running back, um cara que possa ficar em campo nas 3 descidas. Eu acho uma escolha interessante, mas realmente o Fred tem razão no que diz que os Giants têm necessidades bem maiores. O que tem que ver é se nessa posição 10 aí tem alguém que vale a pena você escolher, né? Porque de repente pode ser os defensores que os Giants precisem e seja um reach nessa posição. Eu acho que, a menos que seja algo muito óbvio, por exemplo, o Green Bay Packers não escolhendo um quarterback top, ou um time que tem muitos wide receivers e não deixando de escolher um wide receiver para escolher outra posição, eu acho que o time tem que escolher o melhor jogador disponível, sim, porque você traz um jogador, mesmo que você já tenha outras boas opções na posição, você constrói ainda um elenco ainda com mais jogadores de talento. Marco, o que mais chamou a atenção nessa lista aí? Algumas coisas, eu vou ser bem rápido, porque algumas coisas me incomodaram aqui. Eu vou falar só do top 15. O Dallas, aí, como você disse, a escolha do Carson Wentz. Eu acho que, se for de quarterback, tem que ser o Paxton Lynch. Ainda mais porque ele não vai entrar logo como titular, vai ser reserva do Romo por uns anos, e o Paxton Lynch, ele tem o potencial, pelo que eu li, né? A gente não acompanha assim aperto, mas pelo que a gente lê, que o potencial dele é o maior assim dos quarterbacks do draft, mas só que ele é muito cru para entrar na NFL. Então acho que seria perfeito para ele entrar no Dallas aqui na 4ª posição, se for no lugar do Carson Wentz. Em quinto aqui o Jacksonville em draftar o DeForest Buckner, né, que é o outro defensive end, outro pass rusher aqui porque ano passado eles já meteram ali o Dante Fowler, né, que machucou e vai voltar ano que vem, que também só que ele é um pass rusher também, então vai jogador na mesma posição que o Jaguars vai draftar. O San Francisco 49ers na 7ª posição, não draftando um QB também, com o Chip Kelly lá, eles estão vendo, parece que o Kaepernick vai continuar como titular, mas não sei se é o melhor caminho. O Jalen Smith caindo para a 8ª posição, né, que ele é um dos melhores ali para ser na top 3, top 2 jogadores aí do draft a ser escolhidos. O Paxton Lynch, eu acho que se ele não passa não sei se ele passa ali se ele está em 15 aqui, né? Não sei se ele passa ali do Chicago em 11 ou do Eagles em 13. E é isso aí mesmo. É interessante, eu acho assim, o Jared Goff escolhido pelo Cleveland Browns,
pelo que a gente vem lendo, pelo que eu venho lendo e ouvindo os especialistas, ele é um quarterback que parece que já está mais pronto, né, para começar a jogar na NFL. Ele fisicamente ele é um pouco magro, né, ele é um pouco mais alto que o Teddy Bridgewater, mas é um pouco magro, assim como o Teddy Bridgewater. Mas ele é um cara que já tem mais o aspecto mental do jogo já mais controlado. E o Carson Wentz e o Paxton Lynch são dois caras que tem mais... que a gente vem vendo é que são caras que tem mais o upside, né? Que é um cara mais forte, mais altos, mais rápidos. E uma coisa que eu acho interessante, a gente fala muito de Lynch e de Jared Goff, mas o que eu já escutei alguns especialistas falando é que o Carson Wentz está bem mais perto desses dois do que a gente espera, né? Eu acho que mais que a imprensa diga, eu acho que lá nos times eles já analisam como os três principais quarterbacks, assim, mais ou menos no mesmo patamar, né? Não acho que há uma distância muito grande do Paxton Lynch pro Jared Goff e pro Carson Wentz. Tanto que o Carson Wentz aqui é até uma surpresa ter saído primeiro que o Paxton Lynch. E eu acho que o Marco tem alguma razão, sim, porque acho difícil... Claro que vai depender do que vai acontecer com o Jay Cutler, né? Mas acho que se o Chicago Bears conseguir se livrar do Jay Cutler, se quiser mesmo se livrar do Jay Cutler, com certeza o Paxton Lynch não vai passar. E também vai depender do que o Philadelphia Eagles vai fazer com o Sam Bradford. E olhando as outras escolhas aqui, acho que a gente chega mais para baixo, assim. Eu gostei do Shaq Lawson no Arizona Cardinals, que é um defensive end, teve uma boa partida ali na final do futebol americano universitário, e o Arizona Cardinals precisa de mais pass rusher, né? O principal pass rusher da equipe atualmente é o Dwight Freeney, então é um cara que a gente sabe que não dá para contar a longo prazo, né? Porque é já um veterano, a gente nem sabe se ele vai voltar. Vários jogadores, como sempre Alabama com alguns jogadores, né? Tem um dos melhores front sevens aí, tem vários jogadores que podem sair nesses dois primeiros rounds, é bem interessante. Achei até interessante o Jaron Reed saindo pro Buffalo Bills na posição 19. Buffalo Bills que já tem ali os defensive tackles, tem vários jogadores de nome na posição, mas realmente me surpreendeu, e é aquilo que eu falei com o Fred, né? Que acho que às vezes é melhor você escolher o melhor jogador independente da posição. Fred, mais alguma coisa que você queria falar antes da gente encerrar desse assunto de draft? Não, só isso mesmo. Marco, mais alguma coisa? Mais algum nome que te incomodou, que te chamou a atenção? Alguém que você acha que pode... que talvez não tenha tanto destaque agora, mas que possa crescer aí conforme formos chegando perto do draft? Só o fator Todd Gurley, né? Que outro running back aparecendo aí no top 10, como foi o Todd Gurley. É verdade, é algo que a gente não via já há algum tempo. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com o Frederico Maritan e com o Marco Túlio Baima. Na sexta-feira a gente volta com a nossa prévia aí das finais de conferência. Até lá, tchau!